Então, Olá, pessoal. Vamos lá, vamos começar a entrar. Faltando 2 a 3 minutos aí para a gente começar. Convidar a Maria Cristina Lansnick, né? Estamos aqui ao vivo, conversando com todas as pessoas que queiram estar entrando e vendo como é que é esse tempo de vida do projeto Ninho do Bebê, né? Então, muito obrigada às pessoas que já estão entrando. Estamos aqui conversando e já falando, né? Falar um pouquinho, né, de como é o projeto Ninho do Bebê, né? E tá convidando essa pessoa especial, né, que nos ensina tanto, né? Com a sua leitura que a gente tem, com todas as coisas que ela tem nos trazido quando vem para o Brasil, quando a gente pode estar lendo os livros dela. Então vale a pena a gente tá falando e conversando com essa mulher, né? Que é uma grande pesquisadora desse tempo de vida. Então você vai esperando, ela está encerrar. chegando aí, chegou? Vamos lá, entrando. Nick, pessoal, já estamos esperando, aguardando a Maria Cristina entrar, né? Vocês podem apertar no aviãozinho para convidar outras pessoas para entrar também nessa live, né? Eu gostaria então de dar uma boa tarde a Lasnik, boa Tá. noite É, aí. aqui são 10 da noite. Então, eu gostaria de estar te agradecendo, Lasnik, em nome do Projeto Ninho do Bebê, pela sua generosidade e apoio, né, a esse nosso projeto, que é um projeto sem fins lucrativos, em que a gente cuida de bebês de 0 a 3 anos. A gente prioriza muito esse bebê de 0 a 1 ano, que vem aqui para o projeto. É um projeto social, sem fins lucrativos, né? E a gente conta com vários profissionais que trabalham com esses bebês, né? São pediatras, psicólogos da linha psicanalítica, fono, físio, TO, enfermeiro de aleitamento materno, osteopatas, homeopata, nós temos um homeopata no nosso projeto, nós temos psicopedagogos, né? Nós temos um supervisor de psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é o nosso vice-presidente, que faz supervisão de todos os nossos casos, né? E eu queria dizer um pouquinho que, como pediatra, eu sou pediatra pela FAMERT, aqui de São José do Rio Preto, e pela Unifesp, e presidente desse projeto. Eu fiz uma especialização pela PUC de São Paulo em 2007, quando eu te conheci. Eu vou falar um pouquinho desses conhecimentos que eu tive com você em 2007, que eu acho que são coisas que me fizeram pensar enquanto pediatra e psicanalista, dando uma assessoria ao pediatra. Nessa supervisão que você estava fazendo no Instituto Langage, era bem comecinho do Instituto Langage, quem levou o material foi a Sônia Mota, do Rio de Janeiro, e eu falei com você de um bebê de 17 dias que só chorava, e que eu tinha feito todos os exames desse bebê, todos os exames laboratoriais, tudo negativo, e você me disse assim, um bebê com dor não se comunica com a sua mãe. Isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Dê omeprazol para esse bebê. Bem, voltei para São José do Rio Preto e fui ver as escolas que davam omeprazol para bebês aqui no Brasil. E era Botucatu, a Escola de Medicina de Botucatu, e a Unifesp, que dava, então, omeprazol para bebês. A partir daí, eu passei, então, a dar omeprazol para esse bebê. Esse bebê diminuiu a dor, né? E até hoje, o meu muito obrigada aqui, ao vivo, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, a nossa gratidão a você por estar topando falar com a gente, né, dessa sua especialidade em bebês pequenos, né? Eu queria, então, poder te apresentar um pouquinho e depois dar a palavra a você e não te interromper, que não seja por perguntas que as pessoas possam estar nos dizendo. Bom, Maria Cristina Lansnick é psicanalista franco-brasileira, doutora em psicologia clínica, instalada na França desde 1972. É analista de adultos e criança, mas o seu principal foco é bebês com risco de autismo. Trabalha com bebês em consulta, pais e mães, há mais ou menos mais de 25 anos. Trabalhou no Center Alfred Binet por mais de 40 anos, onde até hoje oferece treinamentos naquele instituto. É autora dos Sinais de Risco da pesquisa PREU de 2015
que oferece sinais que identificam risco de autismo em bebês, pasmem, de 4 a 9 meses. É isso que a pesquisa Prior nos mostra e é isso que Lasnik vem fazendo há muito tempo, né? Atualmente, seu principal interesse é em torno do atendimento precoce desses bebês com tendência ao autismo, é membro da Associação Internacional Lacaniana, faz parte da CIPA. A CIPA é uma coordenação internacional entre psicoterapeutas, psicoanalistas e membros associados que cuidam de pessoas autistas. É pesquisadora com diversos artigos científicos e livros publicados sobre o início do autismo em bebês. Essa é Marie-Christine Lasnik. De novo, o meu muito obrigada por estar aqui com a gente e com você, falando um pouco qual é a sua trajetória, né? O que você tem e tem muita coisa a nos dizer nessa tarde, onde as pessoas estão aqui, muitas pessoas entrando, querendo saber, né, desse trabalho maravilhoso que você faz na França e que vem também ao Brasil várias vezes ao ano, dando curso, congressos, né, desse tempo de vida, capacitando as pessoas que têm interesse nesse tempo de vida. Muito obrigada de novo. Muito bem. Eu estou muito contente de participar dessa live, porque a Cláudia é pediatra. E um pediatra, se um psicanalista está interessado em poder tratar bebês de risco de autismo antes que essa doença tenha um neurodesenvolvimento que vai implicar modificações no cérebro, se estabeleça o interlocutor pediatra. Por isso, cada vez que Cláudia me procurou para conversar, eu escuto ela, porque ela é pediatra. Então, ela é uma interlocutora privilegiada para mim. Agora, a minha paixão nos últimos 2 anos tem sido trabalhar não só com pediatra, mas trabalhar de maneira transdisciplinar com a integração sensorial. Na França, a integração sensorial é formação, que é do André Boulanger, que se interessou muito por problemas motores e sensoriais em bebê. No Brasil, vocês têm um certo número de TOs que se formaram com a Escola de Integração Sensorial Americana. Não é bem a mesma coisa, mas dá para fazer a troca. Trabalhou com as pesquisas no Brasil, com os sinais dos bebês prematuros e também trabalhar com empatia. Porque você conseguir fazer com que uma criança se torne autista, puramente, numa grande maioria dos casos, há fatores de risco por razões genéticas. Não impede de jeito nenhum que o psicanalista trabalhe nos primeiros meses de vida de maneira genética, porque o que nós vamos fazer é tentar modificar a expressão dos genes, a epigenética. Mas deve ter alguma coisa no áudio que não está tendo uma transmissão muito clara. Será que tem alguma coisa que está cortando? Ah, eu não sei. Eu tô ouvindo um eco. Um eco? Será que é aqui? Sei o que é dado esse eco. Melhorou? Vamos ver, agora não estou ouvindo mais o eco. Talvez alguém tivesse com alguma coisa aberta, eu não estou com nada aberto. Tá. Parece que o Acho eco... que melhorou. Vamos ver se Melhorou? ele volta. Por enquanto. Sim. Então, eu dizia que para chegar a um autismo, é necessário não só fatores de risco genético, mas também, muitas vezes, o que vai comparecer nos primórdios, na perinatalidade, no momento, vão ser problemas de tipo dor. Por outro lado, uma coisa muito nova, porque eu dei uma olhada nas lives sobre autismo, está saindo muita, eu me disse, eu vou falar hoje do que ainda não foi falado. Uma das coisas muito importantes que já tem publicação com fator de impacto é que uma coisa que se chama os movimentos gerais, isso vem do Prestel, é gente que era amigo do Brazelton, que estudou movimento em feto, movimento nos 3 primeiros meses de vida.
Há uma publicação agora com fator de impacto. Aqui está voltando um pouco de eco, não é? Há uma publicação com fator de impacto que foi feita estudando em filmes familiares de bebês que tornaram eu estou meio atrapalhada por causa desse barulho. O problema dos movimentos gerais. Isso quer dizer que é provável que durante a gravidez já houve coisas um pouco diferentes, mas o que é certeza é que nos 2 primeiros meses, a movimentação do bebê que vai se tornar autista, ela é diferente da do bebê típico. Isso não quer dizer que o psicanalista não possa trabalhar, mas ele vai trabalhar de parceria. Então, são bebês também que sofreram problemas de dor. Será que a questão que foi discutida, será que esses bebês têm mais refluxo gastroesofágico? Ou será que eles suportam menos a doença, a dor? É possível que esses bebês, e aí tem pesquisas, os cognitivistas, como o Adam Smith, mostraram muitas pesquisas que mostram que adultos inteligentes autistas ficou comprovado que há fatores de sensibilidade, de hiperacusia, de hiperdiscriminação da emoção do outro, que torna a vida impossível para essas pessoas, e tudo isso vai comparecer no bebê. Pode ser que com uma dor igual, um outro bebê ia pedir colo para a mãe, ia poder ser apaziguado. Esse bebê cujo limiar de dor é muito mais baixo, ele sente mais dor que os outros, cujo filtro com relação às emoções dos outros, com relação às modificações ambientais é muito mais frágil, esse bebê, ele está em risco. Então, nós vamos trabalhar vários profissionais juntos, esse é o meu último sonho, não é? É ver bebês muito pequenos. Então, aonde que eu vejo bebês tão pequenos? Então, eu tenho a sorte de ser conhecida por muitos pais que já têm um filho autista e que fazem um segundo bebê, que leram, porque todo mundo sabe disso, que é um risco que está publicado desde 2013 com fator de impacto, que é um risco real, foi publicado pela Ozonoff desde 2011. O irmãzinho que vai nascer tem 20% de risco de ser autista, 25% se for um garoto, 17% se for uma menina. Então, esses pais vêm nos pedir para poder avaliar esses bebês. A grande sorte é que em 3 vezes em 4, 4 vezes em 5, a gente diz festa desde hoje. Às vezes a gente pede uma segunda avaliação, festa. Mas para os bebês que não é festa desde hoje, é festa daqui 6 meses, 1 ano. Porque tomado tão precocemente, e se nós trabalharmos juntos com o pediatra para que ele tire um excesso de dor desse bebê, porque hoje nós sabemos que esses bebês eles vão utilizar dores internas, como é o caso do refluxo, como eles utilizam lâmpadas, eles vão se agarrar nessa dor para se cortar do mundo, por causa desses fatores inatos, provavelmente de excesso de empatia emocional ou de defeito de filtro. Então, isso o pediatra tem um papel muito importante, além de nos mandar o bebê. O segundo papel muito importante vai ser a nossa colega, em geral são mulheres, a nossa colega sensório-motricista, que vai nos ajudar a organizar o corpo desse bebê. E de cara, nós estamos entrando com osteopata de bebê. Esses bebês, muitas vezes, têm problemas de tensões aqui, e tudo isso dificulta o trabalho do analista. Quando eu entro com toda essa equipe, o bebê está instalado, porque esses bebês têm problemas de hiperextensão, eles vão assim para trás. Muitos deles, já durante a gravidez, os movimentos entre o útero materno e o feto ficaram prejudicados por razões complicadas. Eu não sei se vai caber
contar todas as hipóteses. Não tem publicação científica em cima disso ainda, são hipóteses. Mas que, saindo da barriga da mãe, a gente pode observar que os movimentos gerais são movimentos espontâneos do bebê, são diferentes nesses bebês que nos outros, isso tem publicação científica. Então, se a gente entra em equipe para ajudar esse bebê a organizar o corpo, várias mães me dizem, eu pego esse bebê na minha frente, seguro aqui, ele não me olha. Os irmãozinhos olhavam. Esses bebês é como se eles não tivessem pano de fundo. Se eles estão de pezinho, eles vão desabar num buraco. Eles se concentram inteiramente em se segurar. Mas instalados muito bem, numa superfície que assegura as costinhas deles, com perninha, bracinho levantado, cabecinha levantada, isso é o trabalho de integração sensorial e o trabalho do osteopata que vem para relaxar esse bebê. Nós, psicanalistas, podemos entrar com o que sabemos fazer, que contrariamente ao que imaginam pessoas que fazem 20 anos que não leram o que é que nós fazemos, não é nem imaginar que a mãe é responsável, a mãe não é em nada responsável, ela é vítima dessa história. Ela tem um bebê diferente, muito mais difícil que os outros bebês que ela teve ou venha a ter, ou que a vizinha tem, ou a irmã. Então, esse bebê pode destruir as competências dos pais, porque tanto eles tentam com um bebê que não dá colher de chá, que não olha, que esses bebês podem, de fato, modificar o meio ambiente deles. Não é os pais que são um meio ambiente ruim, o bebê pode modificar. Então, o psicanalista, desse ponto de vista, acho que não tem muita diferença com o que pensam as outras abordagens do tratamento de bebê, vai ajudar o pai e a mãe a serem os coterapeutas. Os americanos chamam isso de coach de pais. Nós dizemos que a gente acha que o melhor coach possível é aquele que faz uma transferência porque se sente amado e respeitado por nós. Imagine se a gente inventa que, além de sofrerem com esse bebê que tem esse problema, a culpa é deles, ainda por cima, José. É completamente louco, mas o que é importante é que desde 2008 há publicações dos cognitivistas, em particular da Geraldine Dawson, mostrando como esses fatores de susceptibilidade vão vir alterar os padrões de interação e que a alteração dos padrões de interação produzido pela susceptibilidade genética diferente é que vai dar um desenvolvimento da circuitaria neuronal não típica, diferente. Então, o que nenhum deles nunca tinha dito era falar de dor e falar da utilidade do osteopata e que você está fazendo isso, não é, Cláudia? Por isso a minha alegria de pensar que vocês são talvez os primeiros aí no Brasil a poder entrar com o osteopata, o pediatra que vai receitar, a integração sensorial que vai organizar o corpo do bebê. E o psicanalista chega com os utensílios dele, que são o quê? Esse amor de transferência que vai permitir aos pais se identificarem, porque esses bebês demandam uma ritmicidade particular. Com a ritmicidade, porque esses bebês não são como os irmãos. Falou um pouco forte demais, pronto, o bebê não consegue. Então, às vezes eu digo que é quase tango. É o que os outros chamam de coaching. Muito bem, posso chamar de tango. Não é? Mas esse trabalho é possível porque a integração sensorial entrou e já instalou e ajudou os pais a instalarem o corpo do bebê. Isso então, eu acho... Isso é fundamental do que você está dizendo, né? Porque a gente vem há muitos anos vendo esses bebês chorarem sem parar. E por mais que você medique, a gente medica, a gente ampara lá, do nosso jeito como pediatra, e muitas vezes só isso não sustenta. É necessário que o osteopata entre, é necessário que a escuta, que o papel do psicanalista, do psicólogo psicanalista, que essa transferência de amor que você está dizendo, é uma transferência de muito amor e de muito amor, que faz uma diferença muito rápida. É essa nossa alegria de perceber, né, que os bebês, quando têm esse olhar, né, e nesses últimos 5, 10 anos de vida, né, esses últimos 5 anos principalmente, o que a gente tem percebido enquanto pediatra, o nível de sofrimento desses bebês,
E como essas famílias sofrem sem saber onde se agarrar, muitas vezes. A gente diz que a família fica no espectro autístico, que não sabe aonde se agarrar. São chamados de malucos, né? A gente chega aqui com o paciente dizendo, me chamaram de maluca, que eu estava louca, que eu não estava sabendo cuidar do meu bebê, e quando, na verdade, esse bebê está de fato com muita dor, de fato precisando de uma avaliação, de um tratamento osteopático inicial para poder ter escuta. É importantíssimo. Eu queria... Só uma coisa, a gente não faz o osteopata e depois entra na lista. Na mesma semana entra todo mundo. Sim, todo mundo. Muito tempo, então vai ter... Esse bebê, ele é um ministro, ele vai ter 3 sessões. Só que ele vai ter 3 sessões durante alguns meses. Depois acabou. Sossego para o resto. Bom, eu queria ir agradecendo as pessoas que estão chegando daqui de São José do Rio Preto, são psicanalistas que nos ajudam muito, Marli Terra Verde, Luiz Tadeu Pessuto, a Ana Carla, tem pessoas de Goiás, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, todo mundo aí tentando falar e ouvir o que você tem a nos dizer, que são coisas, Marli, que são novas. Né, são novas, porém, que fazem muita diferença para essas famílias que a gente tem visto sofrer e ter algum lugar, eu acho que a partir de agora, dessa live, né, os pediatras que estão nos ouvindo estão muito querendo saber onde chegar, como fazer. Então, essas suas informações têm feito muita diferença e faz muita diferença. Né? Então, eu queria dizer assim, falar um pouquinho, né, como é que você foi trazendo isso, como foi... Você tem um artigo muito interessante sobre psicanálise e saúde pública, né? E eu achei... Velho, Olha, velho, tem mais mas é maravilhoso. Certo, hein? Bom, mas depois... Esse foi artigo, era um desejo. Depois disso, 600 médicos da rede pública, das UBIs francesas, foram formados por nós, avaliaram 12.500 bebês, não é? Isso foi uma coisa que mais ninguém faz, porque hoje em dia pesquisa se faz, com toda razão, com irmãos e irmãs de autistas que nascem. Ninguém mais sai atrás de população geral. Mas então a nossa grade foi, nós formamos os médicos da rede pública, uma grande parte é pediatra, outra é médico especializado em bebê, e eles atenderam durante vários anos esses bebês e foram preenchendo essas fichas, não é? Para poder se dizer, será que os nossos sinais são válidos? E depois eles foram avaliados pelos estatísticos da Pitié-Salpêtrière, que é um hospital que avalia problema cardíaco, problema de rim, avaliam tudo que é pesquisa, para eles tanto faz, eles olham o que chega e os resultados são muito bons. Agora, eu não vim vender essa pesquisa, porque para mim isso já é O que eu acho interessante é que o médico, muitas vezes, ele precisa ter 2 fontes de informação para ter mais segurança que eu preciso fazer uma coisa muito depressa para esse bebê. Então, uma que a grade Preot tem a ver com o que a gente chama apetência do bebê. Esses bebês não têm apetência pelo outro. Bebê típico, ele, desde a sala de parto, ele está interessado no outro. Desde os primeiros dias ele está lá olhando, se engraçando, não só respondendo, como chamando. Não é? Esses bebês, se você tiver uma prosódia de manhãs, eles vão responder. O que eu sempre digo, foi o grande problema de muito pediatra. Pediatra fala muito bem em manhãs, por isso que pode examinar bebê sem que eles chorem. Só que a mãe chega com o bebê de 4, 5 meses, esse bebê nunca me olhou. Chega a pediatra, se engraça com o bebê, que lindo, que amor, que docinho que você é. Esse docinho não olha a mamãe. E o docinho ri para a pediatra. E quantas mais não ouviram, minha senhora, seu filho está muito bem, a senhora está nervosa, precisa se acalmar, e às vezes umas coisas menos agradáveis. Depois de 2, 3 anos, a avaliação de um risco de autismo tinha virado autismo, né? Quem tinha razão era a mãe. Mas o que é importante é hoje nós sabemos que há sinais motores, isso que ninguém ainda está falando. Certo? Esses sinais motores têm publicação científica. Então, se o pediatra puder formar colegas para avaliar basta durante 3 minutos avaliar os movimentos espontâneos do bebê, tem que se aprender, claro. É diferente. E isso dá para poder cruzar com a falta de apetência do bebê, certo?
Bebês Eu que a acho gente que isso que é importante. já dói, né? Que tem Isso. irritabilidades terríveis. O que eu fico muito feliz de falar e de perceber que existem trabalhos científicos reais, né? Não é uma... De impacto. Quando a gente chama científico, é publicado com fator de impacto, certo? Sim, Porque o médico precisa desse respaldo, ele não pode estar se baseando em coisa não publicada, sim. não é? Mas essas pesquisas atuais de psicanálise e bebês, vendo o seu impacto físico, o seu impacto emocional da relação, né, tem sido coisas que é onde a gente se agarra para já estar dizendo isso de fato vale a pena investir, né? São Agora, essas cuidado, questões que eu acho. quando nós, a hipótese da Preot, que foi a minha grade, partia de um conceito psicanalítico, mas nós o transformamos em alguma coisa da linguagem cotidiana. Nós nos Sim, perguntamos se esse exato. bebê se fazia olhar, se fazia comer o pezinho, se fazia comer a mãozinha. Né? Ele chamava. Nós saímos da linguagem psicanalítica, mesmo se o respaldo é teoria psicanalítica, porque para você publicar cientificamente, você tem que fazer uma coisa que uma outra equipe pode cotejar também, certo? A maneira como nós trabalhamos depois para reanimar o bebê quando ele não está mais com dor, quando ele está com o corpinho instalado, não está mais partindo para despedaçado, aí sim nós utilizamos certos conceitos psicanalíticos para reanimar esse bebê e para fazer dos pais bons coterapeutas. E eles são ótimos. Se a gente dá um mínimo de respaldo, eles ficam tão felizes, porque que mãe não vai curtir comer um dedinho de nenê que põe na boquinha e para dizer, que delícia esse nenê. Que mãe não vai adorar quando o nenê faz porque está chamando ela, não é? Então, Sim, são excelentes coterapeutas. sim. E eu acho que é nessa direção, né, que esse trabalho em conjunto, né, de vários profissionais, né, podendo ter esse olhar, né, é que vai fazer diferença para essa família, para a família, para o bebê, sem dúvida, mas para os pais também, isso que você diz, sabe? Como que mãe que não quer ver que o seu filho, né, olhe para você e tenha felicidade de te ver e você vice-versa. São essas competências que você vai dizendo, que eu acho importante você dizê-las aqui. Como um bebê que não olha, né, vai tirando essa competência das mães. Essa fala sua vem de muitos anos, né? Você publica isso, fala disso, né? Que eu acho que faz muita diferença quando a gente está nesse lugar de também transmitir para outros profissionais essa importância. Eu vou ser chata, não é que ele não olha, porque se você sair com. Eu, por exemplo, esse bebê, a hora que ele está instaladinho, eu vou começar a achar ali um doce de coco. Sim, mas ele não te Ele vai me olhar. convoca. E eu Eu sei tenho que ele vai me paciência. olhar porque ele está todo instalado, que ele não está mais Uhum, com dor e que eu estou com uma voz particular, certo? uhum. Mas, ah, ah, mas o que é importante é que a gente introduzir esses novos conceitos. Eu vi aparecer uma pergunta que eu acho importante, é se precisa sempre que compareça a dor para que haja esse fator de risco. O que eu acho que o que é herdado, que vem em termos genéticos, são seguramente fatores de limiar de dor mais baixo, fatores de insuportabilidade de excitações, fatores de excesso, enfim, falta de filtro, certo? Isso são fatores inatos. E muitas vezes um bebê não chorou, mas ele fica paradão, durão, assim, de olho esbugalhado, Hipertônico. hipertônico. Eu recebi uma bebezinha durante. Ela está bem agora. Durante 9 meses em Paris, ela tomava o trem expresso, o TGV, vinha da Bretanha, francesa, para Paris, porque nós não tínhamos ninguém na Bretanha. E tinha 3 sessões: uma de osteopatia, uma de integração sensorial, de sensório e motricidade, Boulanger, e uma comigo. O que a sensorimotricista não descobriu, nem eu, nem a pediatra e nem a neuropediatra, porque com 3 meses essa criança já tinha visto todo esse mundo, ela estava assim, foi que ela tinha uma luxação do ombro. Foi na hora do nascimento, do parto. Só que como dói tudo nesses bebês, tudo é irritabilidade,
um pediatra, ele vê uma luxação facilmente, chega perto do ombro, grita, encosta na outra mão, não chora, deve ser por aqui. Só que se você encosta em qualquer lugar, tudo é insuportável, como que o pediatra vai achar onde está a dor? Foi o osteopata que achou. Agora, não bastou isso. Claro que esse bebê, nesse sofrimento, nessa incapacidade de ser tocada, para que se pudesse avaliar onde estava a dor, tinha enganado todo mundo, porque acharam que ela devia ter um problema neurológico, estava de olho esbugalhado, dura, assim, não é? Mas é claro que não bastou repor o ombro. Esse fator de sensibilidade precisou ser trabalhado na integração sensorial, na sensorimotricité, e ser trabalhado pela psicanalista, porque a mãe, com 3 meses, a mãe já estava muito aflita. E para poder... Disse muito bonitinho, porque nós começamos a trabalhar em setembro, e eu disse, você vai ver, teu bebê tem 3 meses, eu juro, esse bebê não vai para autismo. Porque já estavam falando, pediatra, neuro, todo mundo, aquele bebê duro assim. Ela me disse, eu só acreditei em você em janeiro. Ela vinha tal, mas não conseguia acreditar que eu ia tirar o bebê dela fora. Eu acho que é muito importante. Hoje tem uma outra mãe que está fazendo um site para falar com os outros pais que, de fato, com os bebês, a plasticidade cerebral, a plasticidade epigenética permite coisas inacreditáveis. Mas o pediatra tem que poder se nortear por elementos que a gente fala, que são fatores do cérebro social, não é? Dessa falta de apetência pelo outro, o bebê pode até responder, mas não chama. Ele não se faz olhar. Ele pode responder, mas não se faz. Mas também os fatores motores. Eu acho que isso vai ajudar muito o médico a ter mais segurança. Ele não vai dizer se seu filho vai ficar autista. Não. Não. Autismo demora. Vai dizer o seu filho nunca vai ser autista. Porque esse aqui nós vamos dar conta. Vai ser tratado. Vai ser um exatamente. Muito bacana. Isso. Certo? Exatamente. Não é para patologizar as crianças, né? Para dizer, olha, não está bem, vamos tratar, ele vai ficar bem. Isso eu acho importante da gente dizer. Mais tem algumas perguntas. Cláudia. Exato. Mais entusiasmo. Ele vai ficar muito legal muito e você vai ficar muito feliz. Porque ele não mostrou todas as possibilidades deles. Vamos ser mais... Ele ainda tem. Muito. Olha, tem uma pergunta assim, relação da transgeracionalidade, o sintoma transgeracional com autismo, né? E risco de autismo que fica dentro da perspectiva somente para aqueles bebês que sentem dor, que você já tinha falado que não, né? E a postura de muitos bebês... que eles sentem mais dor que os outros com a mesma dor, mas isso é uma hipótese minha. Eu acho que há 2 hipóteses, porque há gente que trabalha com constituição do epitélio, do gastroesofágico e do cérebro. Hoje a gente sabe que tem um monte de neurônio também na parte gastroesofágica. Eles acham que ela é mais frágil. Mas qualquer que seja a causa, nós precisamos tratá-la, certo? Agora, o transgeneracional é que há fatores de risco, porque há famílias em que há um fator maior de sensibilidade maior, aliás, em famílias de grandes artistas, de gênios, de grandes matemáticos. Não é fácil, porque são fatores de sensibilidade, podem dar para o melhor, podem dar também para problemas. Nós temos que contornar isso, não é? Você fala muito daquela família de gênio, que o avô era genial e os netos vieram com uma isso acontece muito frequentemente, mas a gente, tomado muito cedo, a gente permite que essa rota de um neurodesenvolvimento não típico não seja tomada. É muito importante, eu acho, a gente dizer isso. Eu acho que é importante, essa precocidade que você fala, de fato faz uma diferença fundamental. Pensar, agir, né? Tira os bebês desse lugar que eu acho que precisamos de tirar cada vez mais, né? Tem uma pergunta que ela diz assim, que a postura diz muito sobre o bebê em risco. É isso que você estava acabando de dizer, que as posturas dos bebês... Não, eu disse dificuldade de organização corporal. E isso tem que ser estudado. Eu não posso explicar numa live uma coisa que tem que ter um curso, não é? Para os
O pessoal da integração sensorial conhece alguma coisa sobre isso, alguns psicomotricistas também, não é? Mas eu acho que nós temos que formar os pediatras a reconhecerem essas dificuldades de desorganização corporal. Não é fácil, mas são bebês que têm muitos, ou uma hipotonia axial, ou uma hipertonia, mas muita hiperextensão ligada, aliás, à dor. E o que é terrível, que a hiperextensão aumenta a dor. Sim. São bebês Sim. que muitas vezes não engatinharam. Você tem muita criança autista, daquelas agitada, que vai de um lado para o outro, é porque como não engatinhou, não construiu a imagem corporal como convém, para poder sentir que os braços e as pernas estão junto com o tronco, tem que estar mandando informação motora para o corpo o tempo todo. Não é andar na meia ponta. Tudo isso tem muito a ver com essas dificuldades de postura do início. E isso tem como resolver nos primeiros meses de vida. Depois que uma criança anda, vai atrás para você fazer a integração sensorial. É mais difícil. E o bebezinho você pode organizar. E os pais aprendem muito depressa a fazer coisas eles mesmos em casa, para captar o bebê, organizando o corpinho antes. Ela sei que um sinal só não é suficiente, não é? Mas eu acho que você tem dito muito isso. São sinais que a gente precisa estar muito atento. Aparentemente um choro, só um choro, era como se não fosse nada. Mas junto com o choro tem uma mãe que não consegue organizar no corpo o seu próprio filho, essa hipertonia muscular, uma recusa, essa falta de filtro que você diz, né? São sinais dessa sensibilidade desse primeiro tempo de vida. Eu acho que é isso que a gente precisa muito de estar atento. E bebê, né? Que não tem essa apetência. Mas esse bebê que não tem apetência, ele, em geral, tem também dificuldade de organização corporal. E aí a gente sabe que é hora de entrar. E não sou a única a dizer, vamos imaginar que a gente ponha tudo isso por engano num bebê. O bebê vai adorar. Que o bebê adora, que a gente organize o corpo dele, brinque com ele, entre em jogos pulsionais, use a voz para poder estar com ele. Então, mesmo se não fosse, no pior dos casos, o bebê só curte. Mas se fosse e a gente não fez, é uma pena, não é? Porque a avaliação de diagnóstico mesmo é muito mais tardia. O que nós queremos é não chegar aos 3 anos com diagnóstico de autismo. A gente quer chegar sem. Agora, essas avaliações antes de um ano. Essa avaliação antes de um ano. Primeiros meses. Não diga antes de um ano, as pessoas esperam 10 meses. Se vocês, pediatras, estão vendo o bebê de 2, 3 meses com dificuldade, você ganha muito mais tempo intervindo nos primeiros meses que esperando um ano para intervir. Você ganha muito no primeiro semestre. A plasticidade é muito maior e é muito rápido, claro. Isso que eu acho. Claro. E os pais não sofreram tanto. É muito duro você estar amamentando, cuidando, falando, chamando, um bebê que, às vezes, depois de um enorme esforço, digna dar uma respostazinha. Não é? A gente não diz quão é terrível para os pais isso. Eu acho que esse sofrimento dos pais e desses bebês é muito importante. Os pais sofrem profundamente, profundamente. A gente teve um caso de bebê de 3 meses que a psiquiatra infantil mandou pra gente. O bebê de 3 meses, a mãe disse, chegou no pediatra dizendo, meu filho é autista, com 3 meses de vida. Era um bebê com alergia à proteína do leite de vaca grave, né, com uma dor grave, omeprazol, mudança de leite, osteopatia, né? A mãe estava já esfacelada, psicamente falando, esfacelada, né? Foi para a clínica de bebês, foi, né, com o pessoal da psicologia, da osteopatia, da psicomotricidade, e ele teve alta um ano. Claro que depois a gente foi acompanhando, mas esse bebê ficou bem, porque muito rapidamente, e é isso que você diz, e bate nessa tecla há anos, né? Que eu acho que a gente também aqui, né, na nossa cidade, a gente no projeto, bate nessa tecla há anos, como é importante essa intervenção transdisciplinar, né?
podendo falar a mesma linguagem. Porque, assim, a nossa terapeuta ocupacional, a nossa osteopata, ela tem essa escuta de não acusar essas mães de Me ser falta acolhidas. acusem o bebê, Sim, viu? sim. Tem bebê é difícil. Não tem outro bebê. Eu digo para os bebês, você acha que a tua mãe aguenta você nunca olhar para ele? Pô, ela, É, puxa vida, claro que às vezes eu tenho uma conversa com o bebê. Aqui está uma pergunta no meio do meu nariz aqui, dos sobre, bebês. é uma pergunta de psicanalista, se é uma pergunta de psicanálise lacaniana, porque fala de alienação. Sim, eu penso que esses bebês não são alienados, eles não entram no desejo do outro. Não é que a mãe tem um desejo tóxico ou não sei o quê. O bebê não chega a entrar no desejo do outro, ele tem sistemas, ele se faz sistemas de proteção tal, porque como o parexcitação dele, em termos de filtro, não funciona direito, ele vai desaferentar a escuta e o olhar. E desaferentando a escuta e o olhar, ele não vai entrar no desejo do outro. E se você é lacaniano, você fala assim, certo? Então não vai haver alienação. Se você é neurocientista, você pode dizer a mesma coisa de outra maneira. O Amy Klein, o nosso gênio brasileiro-americano-israelense que criou o eye tracking, ele diz os bebês têm o interesse pelo que interessa ao outro. Ele usa interessa, porque ele é neurocientista, mas de uma certa maneira se fala da mesma coisa. A constituição do cérebro social necessita que o bebê se interesse por aquilo que interessa o outro. E para entrar na alienação dos lacanianos também. Então, são bebês que não entram, não é que o desejo é tóxico, é que ele não entra. Depois ele que entra e vai ter os problemas de nós todos com o desejo dos nossos pais. É complicado o desejo de pais. Coisa... Mas então, é esse sensório, né, do olhar, do corpo, que é desorganizado, com esse filtro que você nos diz, que não entra, né, nessa alienação. Eu acho que é muito interessante a gente perceber como o corpo e a mente, a sensório-motricidade, está diretamente ligada, né, a esse desejo, né, de Então, querer ver, de querer estar. para o bebê ouvir minha voz de sereia, querendo seduzi-lo e ensinar a mamãe a seduzir o senhor bebê, eu preciso que ele não esteja mais sofrendo para ele não se agarrar na dor, que ele não esteja mais lutando para não cair, com o corpo todo instalado de maneira específica, e aí a gente pode entrar com uma voz de sedução para fazer com que ele queira entrar no campo, que os lacanianos chamam de alienação, e que o Amy Klein chama do interesse pelo interesse do outro, não é? Que ele se interessa, isso é fundamental para a constituição de determinadas partes do cérebro social. Muito bom. Eu queria agradecer aos pediatras, Maria Cecília Batistella, a Fabiana do nosso projeto Ninho do Bebê, agradecer a eles, agradecer as pessoas, tem pessoas do Brasil inteiro ouvindo, né, essa fala de Marie-Christine Lansnick, do Rio Grande do Sul, de Manaus, São José dos Campos, Recife, Juiz de Fora, Goiânia, Rio Grande do Sul, São João da Boa Vista, Piracicaba, Londrina. Muito obrigada a todos vocês. Eu acho que tem sido uma coisa muito importante nós estarmos sabendo dessa integração sensório-motora, psicanálise, pediatria, né? Qual que é esse lugar que nós que estamos aqui e achamos que isso é muito importante e fundamental, Lansnick, esses conhecimentos que a psicanálise veio trazendo, né? E também saindo do lugar só de escuta, mas também de estar observando que esse trabalho em conjunto, né, da motricidade, da osteopatia, da escuta, do engajamento, com toda a técnica que você usa, porque eu acho que é importante a gente entender que a técnica que o psicanalista usa nessa clínica de bebês é fundamental. Não é uma coisa que vem do além, né? Às vezes as mães dizem assim, puxa vida, mas se é para brincar de comidinha, de dar comidinha para boneca, ou de me dar comidinha com criança maior, né, de 1 aninho, mas isso, o que tem de... Tem todo um respaldo teórico aqui.
Aliás, o que é engraçado é que essa história de dar comidinha na boquinha da mamãe, quando a gente é um pouquinho maior, porque a gente dá dedinho primeiro, pezinho, barriguinha, dedinho. Quando a gente tem 1 aninho, a gente já dá com a colherinha de brinca, da loucinha, a gente dá comidinha na boca daqui da nossa pediatra, tal, ou da mamãe. Atrás disso, tem uma teoria psicanalítica imensa em cima da pulsão, mas tem também as teorias cognitivistas da capacidade de fazer semblante, de fazer de conta. Ou seja, é um encontro entre cognição e pulsão, porque a pulsão, na verdade, é o que suporta a cognição. E a competência da capacidade de simbolizar, de fazer de conta, ela está apoiada na pulsão. Então, tem um monte de teoria atrás, isso tem que ser trabalhado, claro. Mas primeiro eu preciso de um bebê sem dor e de um bebê organizado corporeamente para ele entrar na nossa festa. E os pais são maravilhosos coterapeutas. Porque o analista vai brincar o quê? 1 hora por semana com o bebezinho. Mas a hora que a mãe descobre que ele se engraça, todo dia ela trocou a fraldinha, quer brincar. Eu não preciso mandar, como determinadas escolas dizem, olha, toda hora a senhora estimula 10 minutos e fio. Eu não preciso dizer. Porque o prazer do bebê que está olhando para ela, que está se engraçando, claro que cada vez que ela vai trocar a fraldinha, ela vai ter vontade de fazer isso. Mas antes... É o desejo real. Mas por que agora o bebê está respondendo? Por que a gente tem... Eu já ouvi dizer assim, mas essa mãe, ela troca muito rápido, ela não brinca com o bebê. Por quê? Porque faz 3 meses, 4 meses, 5 meses que esse bebê não olha para ela, não responde. A gente tem 2 opções. Ou se suicida, vocês no Brasil têm a opção, deixa com a babá. Bom, na França, ou se suicida, ou faz de jeito de não ver que o bebê não responde, não vê que ele não chama, não vê que ela está falando com uma porta, não é? Então, é evidente que a gente às vezes toma as consequências por causas. Isso foi uma maneira de se proteger. Eu acho que isso que você tem falado, eu acho que isso é fundamental. Quando as pessoas falam assim, vocês têm terapia de bebês faz uma modificação impressionante. É impressionante. É só estar perto. Não sozinho, com os pais. E os pais, porque eles vão... A farra que a gente vai fazer 1 horinha, a mãe vai refazer. Ela é uma maravilhosa... A partir da hora que ela começa a acreditar que nós vamos sair do problema, e que primeiro ela não tem culpa nenhuma nessa história, e que ela vai ser a nossa coterapeuta, a hora que o bebê se engraça, ela vai querer junto. Isso. Então, é essa provocação que o psicanalista faz de desejo pelo bebê e do bebê pela mãe. Eu acho que essa pulsão que você fala, né, que o analista vai provocando a partir do momento que o bebê esteja organizado. Colocar o bebê no enrolamento, né, enrolar o bebê no corpo da mãe. Bem organizadinho, né? O corpinho dele. Deixar esse bebê com uma tonicidade organizada, não hipertônico nem hipotônico, né? E aí, a partir daí, esse circuito que você fala, né, que o analista vai fazendo com a mãe e com o bebê, para que o encontro aconteça, faz com que isso faz toda a diferença. A gente tem 10 minutos, Lasnick, para a gente ir encerrando, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais, né? E se tiver alguma pergunta, a gente está... Né? É possível integrar a instauração do circuito funcional com crianças de 3 a 4 anos, de 3 anos e 4 anos? Eu acho que eu trabalhei o outro. Eu escrevi um livro que se chama Rumo à Fala, Rumo à Palavra, porque tem 2 edições, ele ainda existe no Brasil. O trabalho com crianças de 3 e 4 anos é diferente. Eu acho que excitar muito uma criança de 3, 4 anos pode ser perigoso, ela pode entrar num estado maníaco. A gente trabalha de outra maneira, a gente está escutando todos os mínimos inícios, esboços de fala da criança, são outra maneira de trabalhar. Tudo que eu tenho dito é para o bebezinho pequenininho. A gente tem que ser capaz de modificar técnicas em função da idade da criança.
Mas esse primeiro tempo de punção, de você estar fazendo esse circuito puncional na mãe, acolhendo o essa mãe, bebê, a esse inclu... bebê. Porque isso é uma coisa que a mãe e o bebê que vão bem fazem juntos. Só que quando o bebê não dá, a mãe deu beijinho, deu 2 vezes, deu 3 vezes, deu 4. Ele nunca responde. Eu vou contar uma história assim para vocês. Eu tenho uma família de nobres franceses que eu avaliei o menino de 4 anos e meio, não sou eu que atendo, é uma colega autista. A mãe tem um segundo filho e depois me vem com um bebê de 1 mês e 1 semana, que hoje tem 8 anos, essa mocinha. Eu vejo esse bebê com os olhos no teto, agarradas no teto. Pergunto, ela olha a senhora? Não. Não me olha, eu estou começando a me preocupar, diz ela. E eu falo, e quando a senhora amamenta? Ela olha e a mãe me diz uma coisa. Olha, eu vou lhe dizer a verdade. Quando eu amamento, estamos na França, não é Brasil. Ela é uma alta executiva, mas quando ela para 1 ano, porque a aristocracia católica para 1 ano quando tem filho, ela fica praticamente sem empregada, justo com uma faxineirazinha, pouquinho, e faz tudo. Faz parte de uma certa ideologia, certo? Então, ela me diz, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, que quando eu amamento, eu aproveito para fazer outra coisa. Se eu fosse muito jovenzinha, eu tinha dito, me diga, qual é o problema? Eu disse para ela, eu vou dizer para a senhora por que a senhora faz outra coisa enquanto amamenta. Porque seu filho não te olha. Eu falei, porque a senhora é uma mãe muito boa, é uma excelente mãe. A senhora tem uma criança autista de 4 anos e meio, uma filhinha de 3 anos e um bebê de 1 mês. A senhora não tem o direito de desabar. E a senhora já sentiu que tem um problema aqui. Então a senhora está se protegendo porque a senhora precisa ser uma boa mãe. Olha, até hoje minha grande amiga, né? A irmã dela teve problemas e a outra também. Essa aí tem um avô gênio. São fatores assim, mas os outros menininhos que nasceram, a gente deu conta, porque pegou muito cedo, não é? Porque veio precocemente, né? E é muito bonitinho que ela me mandou um e-mail no dia seguinte dizendo assim, ai, que bom que eu vou vê-la na semana que vem. Olha, eu já não estou fazendo outra coisa quando amamento. Eu não tinha dito nada, nada. Eu só disse que ela era uma excelente mãe e que ela não podia desabar, ela sabia que não podia. E não pode mesmo, né? Vamos combinar. E com o bebê, difícil. Tá certo. Bom, suas considerações gerais, Lasnick. A última. Eu queria endereçar essa consideração aos analistas que estão escutando aqui, porque eu acho que há alguns também, não é? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado de não ficar na posição de observador. Muitas vezes, a gente, quando está diante de uma mãe que vem com um bebê com dificuldade, a gente escuta, não é? A gente escuta, observa e diz, dentro da gente, a gente é muito bonzinho, né? Por dentro. Essa mãe não sabe segurar esse bebê. É incrível, o bebê parece que cai, ela não consegue segurar direito esse bebê. Eu só peço uma coisa, vocês querem ser analistas de bebês? Vocês estão sentindo isso? Vocês pedem para a mãe, a senhora dá licença de eu pegar o seu bebê no colo? Que pediatra faz, psicanalista precisa fazer. Por quê? Porque vai descobrir que esse bebê não tem como segurar de outro jeito. Ou seja, vai desabar uma transferência, contra-transferência negativa que podia se organizar na cabeça desse analista. Esta mãe não. Experimenta, testa. Você vai ver você mesmo como é difícil. A mãe diz, olha, quando eu seguro assim na minha frente, ele não me olha. Eu muitas vezes, depois de ter conseguido falar com o bebê, eu digo, aquilo que a senhora me disse, eu vou mostrar para a senhora, eu seguro o bebê na minha frente. O mesmo bebê que instalado me tinha respondido, vocalizado, eu ponho na minha frente o bebê lá, ó. É muito importante mostrar que o analista também fracassa. Não é essa mãe que tem problema com esse bebê. É esse bebê que está precisando de cuidado com essa mãe. Tudo. O amor de transferência é a capacidade de pensar, se eu estivesse no lugar dela, ia ser muito difícil, né? E não, eu sou boazinha, mas eu sei que essa senhora tem dificuldades. Com isso eu não consigo nada. Lasnick, estamos chegando.
existe depressão materna, existe mãe psicótica, existe bebê deprimido. Não é a mesma clínica. Isso tudo existe, tem que ser tratado. Claro, Sim. um bebê que tem uma mãe delirante ou muito deprimida, ele não quer olhar para ela. Mas ele vai se apegar ao pediatra, ao psicanalista, ele vai que nem carrapato. Você não vai precisar a cada sessão ir buscá-lo outra vez. Então, não é que essas pessoas não devam se atender, muito pelo contrário, mas não é a mesma clínica. E esses bebês com depressão, bebê deprimido, de mãe deprimida, não apresenta as dificuldades nas movimentações que esse bebê apresenta. O motor não é o mesmo. Muito bom. Mas também tem que tratar, claro, não é? Tá dando a nossa hora, porque senão eu acho que cai a live. E eu queria imensamente te agradecer, em nome do Projeto Ninho do Bebê, né, aqui de São José do Rio Preto, dizer o quanto estamos agradecidos. Né, o Instagram vai cortar daqui 1 minuto, tá dizendo aqui o meu pessoal, tá certo? Quer voltar a fazer de novo daqui a pouquinho? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, não, tá ótimo. Não? Um outro dia, uma outra live. Podemos pensar. Pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Isso vai ser gravado, a gente vai passar para o YouTube também, para a gente passar para outras pessoas que não puderam estar nesse momento vendo Marie-Christine Lanzicki, poder nos transmitir esses conhecimentos que são maravilhosos. Viu? Muito obrigada, não tenho assim palavras para agradecê-la e agradecer a todos que estão aqui e parabenizá-la por todo esse trabalho, por essa cientificação da psicanálise com os bebês. Marie-Christine, muito obrigada. Tchau. Sim.